Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Uma mensagem de suma importância para poder estar compartilhando com os irmãos, principalmente nesses dias agora que estamos vivendo, que é o Carnaval, feriado do Carnaval, uma festa conhecida como a festa da carne. Há uma mensagem para poder compartilhar com os irmãos, que eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender muitas coisas, e muitas das vezes, muitos que estão nas práticas ímpias estão errados, mas também muitos cristãos estão errados também, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta de um direcionamento do Espírito Santo de Deus em conduzir eles na luz da Bíblia Sagrada. No livro de Lucas, no seu capítulo 23, e no seu versículo 39, fala a respeito da crucificação de Jesus. Você vai perceber uma coisa, que essa passagem bíblica tem tudo a ver com a gente e com os nossos dias que nós estamos vivendo. Eu vou dar alguns exemplos aqui e eu vou estar contextualizando aqui dentro dessa passagem bíblica alguns versículos chaves para que você possa entender, compreender a palavra de Deus. Meus amados irmãos, versículo 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, o que recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E nós, aí vai dizer, versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse Jesus: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, que mensagem tremenda para os nossos dias de hoje, justamente esse feriado que nós estamos vivendo. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui. Eu vi recentemente nas redes sociais um apóstolo amaldiçoando o carnaval e todos que fazem parte dele. E eu vi outras pessoas também repostando este vídeo e reafirmando também: eu amaldiçoo este carnaval e todos que estão nele. E nisso foi repercutindo e pessoas compartilhando. Só que antes de eu ver essa postagem, Deus já havia me dado esta palavra e já havia falado algumas coisas comigo dentro desse texto. Então eu preguei no culto de Santa Ceia, agora domingo, recentemente, falando a respeito desse texto bíblico. Eu quero que os irmãos observem uma coisa e analisem uma coisa. A oportunidade de salvação é para todos. Eu vou aqui conjecturar que o ladrão da direita foi o que reconheceu o seu pecado, reconheceu os seus erros e reconheceu que Jesus era justo e que Jesus era rei, porque ele vai dizer: lembra de mim quando entrares no teu reino. Então ele vai reconhecer que Jesus é justo, mas que Jesus também tem um reino. O da esquerda, porque quando se trata de esquerda na Bíblia, é algo muito negativo. Os lados mais positivos se trata da direita, quando se trata na Bíblia. Eu não estou aqui falando de politicagem, não, irmão, estou falando aqui da Bíblia. Então, quando se trata, bendito, todos que estão à sua direita, vinde, bendito meu Pai, possuir o que está fundado desde a fundação dos cegos, que é a vossa herança. Então, sempre a gente vai ver falando a respeito do lado direito. Observe aqui uma coisa. O da esquerda
fala: se tu é filho de Deus, desça daí e salva todos nós. Jesus está no meio. De um lado tem um e do outro tem outro. Essa passagem bíblica, ela tem tudo a ver com a humanidade. Jesus, ele está no meio, porque ele é o centro de tudo. É o centro de tudo. O ladrão da esquerda, que não acredita, que acaba blasfemando e não teme, mesmo em estado de condenação, representa as pessoas incrédulas, que não acreditam no Evangelho, que não acredita na palavra de Deus. O da direita, que falou: esse homem é justo e nada ele fez para poder estar aqui, mas nós sim merecemos. Tu, na mesma condenação do que a gente, não temes a Deus? Não temes? Esse da direita representa os que acreditam, os que crê, o que reconhece que precisa do perdão de Jesus sobre as suas vidas. Mas eu quero que você observe aqui uma coisa. Quando o da esquerda, para que você possa entender, fala: se tu é filho de Deus, desça daí, salve nós três. Ou seja, pedindo um sinal, pedindo que Jesus mostre o seu poder. Jesus, ele não tem que provar nada para ninguém. Nem no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, que o diabo falou: transforme essas pedras em pães, se tu é filho de Deus. Jesus não provou o poder dele para Satanás, transformando as pedras em pães. Porque a palavra que Jesus recebeu do Pai e a ordem foi o suficiente. Do mesmo jeito, é assim também todos aqueles que crê no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o suficiente para que ele possa crer e acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, ressuscitou e em breve vai vir para poder levar a tua igreja os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu quero falar para você aqui que diante da blasfêmia desse aqui da esquerda, Jesus não fala nada. Jesus se cala. Jesus não responde nada para ele. Jesus poderia responder alguma coisa para ele. Eu posso contextualizar novamente com os irmãos. Lucas capítulo 23, ao versículo 39. E um dos malfeitores estava pendurado, e blasfemava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Respondendo, porém, aqui, aí, versículo 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas, aí vai dizer, mas este nenhum mal fez. Aí aqui, versículo 42, e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Acompanhe comigo a leitura. Quando chega aqui no versículo 43, é que Jesus vai falar. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, e disse Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só no versículo 43 que Jesus responde, que Jesus fala. Por quê, pastor? Se Jesus se cala, nós também se calamos. Se Jesus não tem voz em cima de algo, nós também não temos voz. Nós se calamos. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque eu vi alguém, uma liderança religiosa, amaldiçoando os que participam do carnaval e o carnaval, amaldiçoando. E a gente não foi chamado para poder amaldiçoar, porque nem Jesus amaldiçoou o ladrão da esquerda.
que havia cometido vários tipos de crimes na margem da sociedade em sua época. Jesus não o amaldiçoa ele. Por que Jesus não amaldiçoa ele? Porque as suas próprias ações, suas próprias escolhas, está levando ele à condenação. Jesus está no meio, dando direito de salvação tanto para um como para o outro. A salvação é para todos, mas nem todos querem ser salvos. Então observa que Jesus não está condenando da esquerda. Ele mesmo está se condenando. O livro de Gálatas vai dizer: o que o homem planta, o homem também vai colher. Automaticamente as pessoas que estão plantando engano, plantando pecado, plantando blasfêmia, plantando ódio, plantando revolta contra Jesus, contra a palavra de Deus, contra os evangélicos, contra a igreja do Senhor, eles vão colher suas ações. Não precisa o pastor Luciano, ficar amaldiçoando ninguém, porque eu não fui chamado para poder amaldiçoar. Eu fui chamado com um olhar de misericórdia, como Jesus Cristo teve. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus não olhou para Pedro e falou assim para ele: olha, eu falei que você ia me negar. Eu falei que você ia fazer isso. Jesus olhou para Pedro com um olhar de misericórdia. E a gente também tem que olhar para essas pessoas que estão cegas espiritualmente com um olhar de misericórdia. A nossa oração não é para que venha cair fogo do céu e matar eles, não. Porque hoje vai para 18 anos que eu sirvo a Deus. E mais ou menos 19 anos atrás, aonde eu estava uma hora dessa? Lá estava eu, pulando o carnaval. Lá estava eu totalmente cego. Lá estava eu na mão do diabo, pulando o carnaval, fazendo aquilo que apraz a minha carne. Aí você imagina se tem um cristão que fala que tem amor e está dizendo: mata tudo, eu amaldiçoo. Qual é o amor que esse cristão tem? Qual é o amor de Jesus que ele tem? Me desculpe, irmão, nós temos que saber o que é evangelho de verdade. Jesus Cristo na cruz foi cuspido, colocou coroa de espinho nele, colocou vinagre misturado com fezes na boca de Jesus, botou a esponja na boca de Jesus. Pesquise e estuda a fundo, ali a fezes misturado com vinagre. A humilhação que Jesus passou. E Jesus faz uma oração dizendo bem assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A nossa oração, eu sei que lá tem muitas pessoas que não são inocentes, são pessoas afastadas, são pessoas que conhecem a palavra, mas não está isento de estar cego, estão cegos espiritualmente. E talvez a ceguidão desses é pior do que daqueles que não conheceu, porque aqueles que não conhecem operam o quê? Demônio. Na verdade, vamos supor, se tem um demônio na vida dele, o que afastou da igreja, da presença de Deus, se tinha 7 demônios, vem 14 demônios. Duplica os demônios, dobra a quantidade de demônios. Então, a ceguidão é pior, o estado desta última casa é pior do que o da primeira. Então, o nosso posicionamento como cristão, enquanto Deus me dava essa palavra, vamos poder ministrar no culto de Santa Ceia, o Senhor falou comigo. A gente foi chamado para poder a gente ter misericórdia. Como Cristo teve misericórdia de mim, me resgatou das trevas para a luz, o meu posicionamento hoje é Joel capítulo 2, versículo 17, que os sacerdotes chorem entre o alpendres e o altar, para que Deus possa poupar o povo, livrar o povo. Irmãos, o meu posicionamento hoje é dizer: Deus, livra aquele jovem que está no carnaval, dá uma oportunidade para ele, abre a visão espiritual dele, salva, Senhor, resgata aquelas almas que estão ali cegas, pulando na carne, alguns fazendo liturgias, fazendo cultos a demônios, abre a visão espiritual deles, traga eles para a tua luz, para a tua presença. Agora, se eu mostrar como que nem muitos
líderes religiosos estão postando nas redes sociais aí, e um bocado de gente concordando com falta de conhecimento bíblico, estão condenando e amaldiçoando. Como que a pessoa já está na lama, na ceguidão, em práticas carnais, e eu como liderança eu vou dizer: mata, Senhor, manda para o inferno. Não, nós temos que ter amor e misericórdia, porque Cristo tem amor e tem misericórdia, senão nenhum de nós estaremos aqui. Eu quero que você entenda, quando Estevão foi lançado para fora da sinagoga, Estevão pregando, irmão, a multidão pega pedras e começa a apedrejar Estevão. Estevão olha para cima e fala: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Ele vai dizer a oração de Estevão: Pai, não imputa a eles a este pecado. Ele fez a mesma oração de Jesus: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque Estevão é discípulo de Jesus. Como é que muitos hoje falam que é discípulo de Jesus e não mostra amor, não mostra misericórdia, não dobra o joelho em favor das vidas, das almas, para que Deus venha livrar? As pessoas esquecem que um tempo atrás quem estava lá é a gente, que um tempo atrás quem estava lá na festa da carne, pulando, sendo uma presa fácil para Satanás, é a gente. E agora eu não vou lá, tá lá no meio, ou fazer show gospel de carnaval, essas coisas não. Eu vou estar imitando o mundo. E a gente não foi chamado para poder ser imitador do mundo. A gente foi chamado, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11 e Efésios capítulo 5, fomos chamados para ser imitadores de Jesus Cristo. Então, a gente pode dar uma passadinha ali, entrega um folheto: Jesus te ama, se for uma coisa muito rápida, porque ali é algo que o inimigo está ali agindo. Ali tem prostituição, ali tem droga, ali tem bebida, ali tem tudo que você imaginar que não presta de pecado, tem ali. Então, o meu posicionamento como igreja hoje foi o que eu fiz: mobilizei os irmãos para que esses dias do carnaval a gente esteja orando por estas vidas, para que Deus venha livrar elas e dar uma oportunidade para elas, para que Deus venha repreender o espírito da morte que está rondando, acidente. A gente sai um pouquinho na rua aqui, irmãos, é carro batido, pessoas passam pela gente rasgando tudo, pessoas totalmente descontroladas. Você vê que tem algo maligno por detrás disso. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e também não é contra sangue, é contra demônios, é contra principados. Eu vou ficar amaldiçoando as pessoas e todos que estão lá, se o meu dever é orar para que Deus venha abrir a visão espiritual deles e para que eles possam se redimir e voltar para a presença de Deus, sair das práticas pecaminosas, pedir que o Espírito Santo de Deus possa convencer eles do pecado e da justiça. Que cristão eu sou se eu estou amaldiçoando, se eu estou provocando ódio? Não, eu prego a verdade, eu ensino a verdade, mas o amor, ele é primordial, irmão. Verdade sem amor só traz revolta e ódio, mas verdade pregada com amor traz convenção e traz salvação. Traz, irmãos. Observa que Jesus, quando um dos ladrões fala blasfêmia contra Jesus, Jesus não fala nada. Jesus não vai revidar. Jesus não vai falar para ele bem assim: tu está blasfemando contra Deus, está blasfemando contra mim que sou filho de Deus, tu está condenado ao inferno. Não, ele mesmo está se condenando. Jesus se cala. Agora vem aqui, irmãos. Se Jesus se calou diante de um ladrão da esquerda, diante de um ladrão da direita, Jesus se calou diante das blasfêmias, por que nós vai tomar voz de ficar amaldiçoando o que é isso, o que é aquilo, se nem Jesus amaldiçoou, se nem Jesus teve voz ali? Como é que eu vou ter voz aonde Jesus não teve voz, irmão?
Para um pouco e pensa comigo, isso aqui é uma palavra que vem da parte do Espírito Santo de Deus, isso aqui não é linha teológica, isso aqui não é teologia, simplesmente em pesquisas e estudos, não, isso aqui é algo que o Espírito Santo ilumina a nossa mente, debaixo de oração, e nos faz entender. O da esquerda blasfemou contra Jesus, desafiou Jesus. Quantos aí que zomba, que blasfema, e ainda fala, ainda fica zombando, e fala, e aí? Aconteceu o quê? Aconteceu nada. Só que o que eles estão plantando, eles vão colher automaticamente. Não precisa a gente revelar ódio contra eles, não. Tem que revelar o amor de Jesus em dizer, Deus, Jesus, abre a visão espiritual deles. Orar. O da direita se arrependeu e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e reconheceu que Jesus é justo, que é filho de Deus e que Jesus é rei. Aí Jesus tem voz. Aí Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê, pastor? Porque Jesus não perde tempo com o blasfemo, Jesus não perde tempo com o incrédulo, Jesus não perde tempo com aquele que está só blasfemando contra o nome dele. É argumento perdido. Uma pessoa que já está com o coração revoltado, o coração endurecido, o coração incrédulo, e ficar blasfemando, e você ir brigar com essa pessoa, discutir com ela. Não. Fala assim, meu irmão, que Deus te dê uma oportunidade um dia, que Deus abra a tua visão espiritual. Porque se eu tentar aqui pregar para você, não vai adiantar. Aí o pior de muitos, que fica amaldiçoando. Nem Jesus falou nada. Ele ficou blasfemando, ele ficou falando, e Jesus ficou calado, não falou nada. Mas quando o da direita falou, Senhor, lembra de mim, nós erramos, nós merecemos estar aqui, nós merecemos ser condenados, nós somos pecadores, mas lembra-te de mim. Aí Jesus tem voz para quem se arrepende. Aí para quem se arrepende, para quem reconhece os teus pecados, Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o que é isso, pastor? O da esquerda, que blasfemou contra Jesus, ele foi condenado, não foi pelos seus pecados, mas foi o perdão que ele recusou da parte de Jesus. O da direita foi salvo porque ele recebeu e aceitou e reconheceu que Jesus é o Senhor, Salvador, e reconheceu os seus pecados, reconheceu que é pecador, e Jesus o perdoou, e Jesus o salvou. E Jesus deu voz para ele, porque Jesus vai justificar todos aqueles que se arrependeram e que se humilharam e que reconheceram que precisavam de Jesus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, irmãos. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Entendeu? Todos pecaram. Ou seja, tanto da esquerda pecou, como da direita. Lembra que eu falei que a salvação é para todos, mas nem todos querem? Lembra que eu falei que o da esquerda representa aqueles que não acreditam, mesmo tendo a oportunidade de ser salvo, não acredita, prefere blasfemar? E nós, como igreja, só ora e entrega nas mãos de Deus. E lembra que eu falei que o da direita representa nós que cremos, mesmo cheio de pecado, de falha, a gente reconhece que precisamos do perdão do Senhor todos os dias em nossas vidas. Ele foi salvo, justificado pelo sangue vertido na cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus. Muitos vai ser condenado é porque recusou o perdão de Jesus. É porque em vez de se arrepender e reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia do Senhor, resolveu blasfemar, resolveu não dar credibilidade. Escute, a Bíblia diz, todos nós é pecador. João disse isso. E aquele que fala que não tem pecado, já é pecador porque diz que não tem pecado. Nós somos justificados no sangue de Jesus. E estamos santificando nossa vida. Santificando a nossa vida, não é que eu estou sendo santo 100% não, irmão. Eu estou santificando dia por dia. Eu estou me santificando hoje, me santificando amanhã e lutando dia por dia para poder estar santificando minha vida
na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu como é que tem tudo a ver essa passagem bíblica aos nossos dias? A gente vê tanta gente amaldiçoando as pessoas que estão no carnaval, profetizando morte na vida deles, amaldiçoando que venha cair uma bomba, que venha explodir, que venha morrer. E a pessoas que muitos não sabem é que lá tem filhos de alguém que está com o joelho dobrado, dizendo: Deus, livra o meu filho, dê uma oportunidade para ele, livra a minha filha, livra o meu pai, livra a minha mãe, livra o meu parente, livra, Senhor. Tem alguém orando por alguém que uma hora dessa está lá, na ceguidão, pulando o carnaval, cegos. Aí muitos esquecem, sabe o quê? Eu volto a repetir, dizer isso, que há uns anos atrás, quem estava lá é alguns de nós que estava lá. E aí, se Deus não tivesse tido misericórdia da gente, eu estaria aqui hoje? Não. Tivesse caído uma bomba lá, se Deus tivesse ouvido o que muitos pastores falam, que está amaldiçoando, cai uma bomba que pega fogo, explode tudo. E aí? Por que que eles não consagram a vida deles e vai lá pregar, em vez de ficar amaldiçoando? Quem não vai lá pregar? O meu posicionamento hoje, como pastor pela misericórdia de Deus, é de estar orando, é de estar clamando e pedindo a Deus que dê mais uma oportunidade para eles e que Deus abra a visão espiritual deles e que eles possam se redimir como aquele ladrão da direita, cair em si e se arrepender e reconhecer que as práticas que eles estão vivendo hoje pode levar eles à condenação, mas eles têm uma escolha de passar a eternidade com Satanás ou de passar a eternidade com Jesus. O ladrão da direita acreditou que há vida após morte e disse: lembra de mim, porque ele estava prestes a ser morto. E ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele está crendo e acreditando que pós a morte tem vida, pós-morte tem vida, e tem um reino que a qual aqueles que creem em Jesus Cristo e servem a Ele vai estar na eternidade com o Senhor Jesus. O da esquerda, quando blasfemou e não acreditou, ele fez a escolha dele e não acreditou que há vida pós-morte e foi condenado. Ele mesmo se condenou. Ou seja, Jesus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno com suas próprias pernas. Jesus, ele não manda ninguém para o inferno. As pessoas, como o ladrão da esquerda, têm suas próprias escolhas e decisões. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está no centro de tudo, é o Salvador da humanidade. Quem crê nele não vai perecer, mas vai ser salvo. E quem não crê vai ser condenado. O da direita, ele acreditou, ele creu. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O da direita, ele acreditou, ele creu e ele foi salvo. O da esquerda não acreditou e foi condenado. É isso. É simples, irmãos. Simples. Só que nenhum de nós temos o direito de amaldiçoar ninguém. Nós temos que ter a compaixão e a misericórdia em dizer: o Senhor me resgatou. Eu estava cego, perdido, e o Senhor me resgatou. E a minha oração é: resgate também, Pai, esses que estão lá, cegos, perdidos, nas mãos de Satanás. Liberte eles, resgate eles, em nome de Jesus. Essa é a minha oração do pastor Luciano e do ministério MPV, a qual eu ensino para os irmãos e todos que me acompanham aqui, é que a gente venha olhar para as almas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, porque Jesus olhou para mim com um olhar de misericórdia e com um olhar de amor e me deu uma oportunidade. E todos esses que estão lá também merecem uma oportunidade de ser salvo, como aquele ladrão da direita teve a sua oportunidade e foi salvo. A escolha é nossa. Agora, eu afirmo, sem medo de errar, todos os pastores, lideranças religiosas,
que estão amaldiçoando aqueles que estão nos carnavais, que estão falando que Deus vai mandar um fogo lá e vai destruir tudo, eles não estão agindo com amor e nem com misericórdia. Estão agindo com vingança, com ódio, e está proferindo palavra de maldição e anteoração ao contrário, porque Jesus quer salvar, quer dar oportunidade. É o que Jesus quer fazer, é isso. Só que muitos não têm essa mesma visibilidade. Se eu fosse falar do amor, do perdão, da salvação, ia ser mais de 1 hora de vídeo. Mas eu acredito que quem é espiritual está entendendo perfeitamente todas as minhas palavras que eu trouxe dentro da palavra aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.